Meu próprio tio me estuprou na primeira noite em que cheguei na Europa. E minha tia, foi ela quem abriu a porta do quarto. Se você acha que já ouviu histórias pesadas, espere até ouvir o que me fizeram quando fui convidada a trabalhar fora do Brasil. Curta, comente e compartilhe, porque se eu tivesse ouvido algo assim antes, talvez minha vida tivesse seguido outro rumo. Meu nome é Andresa Wolff. Eu tinha 19 anos quando aceitei a proposta mais traiçoeira da minha vida. Cresci no interior do Rio Grande do Sul, em uma casa velha de madeira, onde o vento atravessava as frestas, e a geladeira fazia eco. Minha mãe criava 3 filhos sozinha. Vendia doces na feira. E mal sobrava para o básico. Meu pai havia morrido há 2 anos, e foi nesse cenário que a tia Marta reapareceu. Depois de mais de uma década sem dar sinal de vida. Ela dizia morar em Lisboa, ter estabilidade e trabalhar como gerente, em um hotel frequentado por estrangeiros. Prometeu um emprego para mim na recepção. A ideia era simples. Eu iria, ganharia em euro, enviaria dinheiro para casa, e, em pouco tempo, quem sabe, poderia trazer minha mãe e meus irmãos. Uma saída, uma salvação. Mesmo desconfiada, minha mãe permitiu. Ela chorou enquanto me arrumava a mala com as poucas roupas que tínhamos. Vai, filha, vai ser melhor para você, disse tentando sorrir, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. O aperto no meu peito era quase físico, mas eu não podia recusar aquela chance. A viagem até Lisboa foi longa, mas o desconforto começou no desembarque. Marta estava no aeroporto, mas não sozinha. Homem alto, com olhar frio e sorriso travado, estava ao lado dela. Esse é o Antônio, meu marido, ela disse. Ele não me cumprimentou, apenas pegou minha mala e foi andando até o carro. O bairro onde eles moravam parecia esquecido, prédios velhos, ruas esburacadas, postes piscando. A tal casa era mais escura por dentro do que fora. Quiro do mofo. Corredores abifados, janelas trancadas por dentro e cortinas pesadas bloqueando a luz. Meu quarto era minúsculo, com um colchão fino, sem lençol, e uma câmera no canto superior da parede. A porta só trancava por fora. Perguntei do hotel, do trabalho, da recepção. Marta riu. Você é muito inocente, menina. Vai descansar, que amanhã tudo se ajeita. Mas naquela noite, ela bateu à porta do meu quarto e entregou um vestido justo, maquiagem e salto. Disse que uns amigos do hotel viriam me conhecer. Minha garganta secou. Ainda assim, vesti o que ela mandou. O espelho refletia uma imagem que eu mal reconhecia. Eu parecia uma boneca forçada a sorrir. O salto fazia meus pés doerem, antes mesmo de sair do quarto. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco depois das 10, ouvi passos. Marta abriu a porta. Atrás dela, Antônio entrou e fechou com a chave. Eu tentei sair? Ela bloqueou. Disse apenas: seja obediente. A luz do quarto era fraca. O silêncio parecia gritar. Eu me encolhi no canto da cama. Mas não adiantou. Ele me estuprou com a calma de quem já tinha feito aquilo antes. E ela assistiu, com os braços cruzados, sem piscar, como se estivesse apenas conferindo se o produto funcionava. A dor foi tanta que meu corpo desligou. Senti tudo, e ao mesmo tempo nada. Quando ele saiu, Marta apenas disse: amanhã começa a tua rotina de verdade. Fechou a porta, trancou por fora. Se você chegou até aqui, comente. Até onde vai a crueldade humana? No próximo trecho você vai entender como minha tia transformou meu corpo numa vitrine. E por que, no fim, fui eu quem colocou os dois atrás das grades. Quando acordei no dia seguinte, meu corpo ainda doía. O lençol manchado de sangue, o cheiro de suor e o gosto amargo na boca me lembravam que aquilo não tinha sido um pesadelo. Era real. Eu estava presa. E sozinha, a porta abriu com força. Marta entrou carregando uma toalha e uma muda de roupa. Levanta, menina. Vai começar tua rotina. Jogou a toalha sobre mim como quem cobre algo sujo. E deixou um envelope com euros sobre a cômoda. Pelo teu batismo, disse. You quiz greeter. Mas não saiu som. Fui levada ao banheiro. A água
Era gelada. Encarei meu reflexo e não me reconheci. Pele marcada, olhos fundos, expressão morta. Eu parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. E naquele espelho rachado, eu jurei que se um dia saísse dali, faria cada um deles pagar. Ao sair do banho, vestiu o que ela mandou. Um vestido colado, vermelho, sem alças, lingerie nova, maquiagem pesada. Marta penteou meu cabelo como se estivesse preparando uma boneca para ser vendida. Tudo nela era meticulosamente calculado. Hoje tem cliente importante, disse sorrindo. Naquela noite, um homem francês apareceu. Cabelos, oleosos, terno amaratado, hálito de vinho. Entrou no quarto com naturalidade. E eu não o corei, não lutei. Minha mente desligou. A única coisa que fixei foi o espelho falso na parede e o som do cartão sendo passado na maquininha do corredor. Aquilo era um negócio. E eu era mercadoria. Viramar. Holandeses, espanhóis, italianos riam, tiravam fotos, me davam notas, como se eu fosse parte de um cardápio. Marta anotava tudo: nome, país, valor, se eu sorri ou chorei demais. Havia um caderno, um fichário com números, anotações e metas. Eu era um ativo, um produto de alto giro. Minha tentativa de fuga começou a morrer lentamente. Toda vez que eu imaginava correr, lembrava do que Marta me dizia. Se tentar sair, tua mãe sofre um acidente. Acha que a gente não sabe onde ela mora? A ameaça não era só real. Era fria. Clínica. O tio Antônio virou meu carcereiro oficial. Era ele quem me trancava, quem vigiava a cada passo, quem me olhava com a mesma cara toda noite. Uma vez, encostou o rosto no meu e disse: "Você deveria agradecer. A gente te deu uma vida de luxo." Meu silêncio virou estratégia. Observei. Registrei tudo mentalmente. As falas, os horários, os homens que voltavam mais de uma vez. Cada detalhe era arquivado dentro de mim. Eu estava sendo programada para sobreviver menos, mas também para atacar quando chegasse a hora. Um dia, apareceu um homem diferente. Cabelos brancos, olhos cansados. Um suíço. Ernest. Ele não me tocou. Me ofereceu um copo d'água. Me ouviu. Não com pena menos, mas com indignação. E ali, com a voz trêmula e o corpo tremendo, eu pedi ajuda, baixinho, sem respirar direito. Ele apenas assentiu. Nos dias seguintes, fingi estar domada, mas, samis, mais útil. Marta relaxou. Antônio parou de trancar a porta. Foi quando encontrei o que Hermes te deixou para mim. Um celular escondido dentro de uma caixa de remédio. Bilhete com senha, chip europeu. A chance que eu tanto esperava. Gravei tudo. O quarto. Os lençóis manchados. O espelho falso. A câmera no teto. As listas de clientes. Meu rosto ferido. Minha voz dizendo: "Isso aqui é real. Eles fazem isso com mulheres brasileiras todos os dias." Enviei tudo. E esperei. A resposta de Ernest chegou minutos depois. Recebi. Jake, cada passo da casa virou tensão. Cada porta que rangia me fazia suar frio. Cada risada da Marta, cada olhar do Antônio. Tudo parecia prestes a ruir. Eu só precisava aguentar mais um pouco. Só mais um pouco. Se você tá achando que isso vai acabar como nos filmes, com luzes e heróis, não sei ninguém. A justiça não chega de forma bonita. Ela chega como uma explosão. E quando chegou, eles não sabiam o que os atingiu. Elmi, pela primeira vez desde que fui trancada naquela casa, alguém realmente me escutou. Ernest não perguntou detalhes, não fez promessas baratas. Só olhou nos meus olhos e disse: "Confie em mim." Eu não sabia se podia. Já tinham me prometido o paraíso e me entregaram o inferno. Mas havia algo no olhar dele que não pedia nada. Só oferecia silêncio e espaço. Era a primeira vez que eu não era tocada. Não era ordenada. Não era medida. Depois daquele encontro, minha mente entrou em modo de guerra. Me movia como uma funcionária exemplar. Obedeça. Sória. Dizia sim, senhora, e sim, senhor. Por dentro, eu era aço. Observava tudo.
A posição das câmeras, os horários das trocas, os nomes que voltavam. Cada detalhe era munição. O celular escondido que Ernest deixou parecia um artefato sagrado. Veio embrulhado em uma caixa de remédio entre analgésicos vencidos. Um bilhete escondido entre os blisters dizia Senha. Kaseribu tigarato senampulu rampat. Mande quando puder. Não confie em ninguém. Gravei tudo. Os objetos? O espelho com fundo falso. A cama manchada, as anotações de Marta. Os sorrisos dos homens. Minhas lágrimas. Gravei meu rosto e disse meu nome. Pela primeira vez em semanas, eu me declarei viva. O vídeo tinha 13 minutos. Cru. Sem edição. Sem música. Só realidade. Um pedido de socorro vestido de prova. Enviei para um número que ele havia deixado. Em menos de 3 minutos, recebi a resposta. Recebi. Já começou. Nos dias que seguiram, cada ruído parecia uma sentença. Quando o interfone tocava, eu congelava. Quando a porta batia, meu estômago virava. Antônio voltou a me observar mais de perto. Marta estava inquieta, mais irritada do que o normal. Algo estava mudando. No dia em que tudo aconteceu, chovia forte. Eu estava limpando o chão do quarto, quando ouvi os pneus cantando lá fora. Em segundos, portas batendo, gritos, sirenes. Antônio correu para os fundos. Marta tentou esconder o caderno. Não deu tempo. A polícia invadiu com fúria. Eles sabiam exatamente onde ir. Cada cômodo foi vasculhado, cada canto, cada espelho, cada pasta. Fui encontrada por uma mulher da polícia. Ela me envolveu em um cobertor e disse: acabou. Eu não acreditei. Só chorei, como uma criança pequena reencontrando o ar, depois de quase se afogar. Marta e Antônio foram levados algemados. A imprensa estava lá. As câmeras registraram o momento. Eu fiquei em silêncio. Mas por dentro, gritei. Não de dor. David, na delegacia, me pediram para contar tudo. Contei, sem pular nada. E quando me perguntaram se eu tinha algo a declarar, eu disse apenas: tem mais gente. Isso não acaba neles. Eles acharam que tinham vencido, que me silenciaram com medo, com dinheiro, com ameaças. Mas o que eles criaram foi algo muito pior para eles. Uma mulher que sobreviveu, sabendo exatamente como destruí-los. No próximo capítulo, você vai entender como minha vingança não terminou com a prisão deles. Foi depois da liberdade que eu comecei a realmente caçar. Eles foram presos. A casa foi lacrada. As manchetes noticiavam a queda de mais uma rede de exploração sexual em Lisboa. Mas nada daquilo me dava paz. Porque, por mais que os gritos tivessem cessado, dentro de mim ainda havia um eco algo inacabado. Na delegacia, me ofereceram abrigo, atendimento psicológico, apoio jurídico. Eu aceitei, não porque confiava, mas porque precisava de tempo. Tempo para pensar no que realmente queria. E o que eu queria era mostrar ao mundo quem eles realmente eram. A promotoria tinha o vídeo. Meu vídeo, aquele de 13 minutos. Queriam usá-lo no julgamento. Mas eu pedi algo diferente. Eu queria narrar, com minha voz, sem mostrar o rosto, apenas minha fala detorrada. Eu não queria que sentissem pena. Queria que ouvissem cada palavra e sentissem nojo, raiva, pavor. Gravei em um estúdio da ONG Mental, que me acolheu. Luz apagada, apenas um microfone diante de mim. Minha voz tremia no começo. Mas depois, algo tomou conta, um tom que eu mesma não conhecia. Como se minha garganta finalmente tivesse sido libertada. O vídeo foi editado com cortes secos, imagens do local, trechos das gravações escondidas. Não havia música, só a verdade. Foi publicado sob o título: Ela sobreviveu para denunciar. Em 48 horas, mais de 1 milhão de visualizações. Em uma semana, chegou à mídia internacional. Mulheres de todos os cantos escrevendo. Isso aconteceu comigo também. Você falou por mim. Eu nunca contei para ninguém, mas o golpe final veio no tribunal. O advogado de Marta tentou inverter tudo. Disse que eu participava por vontade.
que os vídeos eram encenados, que não havia prova de coação. Era como levar uma segunda surra, só que agora com palavras. Foi então que o juiz ordenou que exibissem o vídeo completo na audiência. Luzes apagadas. Antela grande. O som da minha voz preenchendo cada canto da sala. As imagens cruas. A lista de nomes. A frase dita por Marta. Hoje, ela deu lucro. Silêncio absoluto. Um dos jurados saiu chorando. Quando as luzes acenderam, o juiz apenas disse: não há mais o que discutir, e deu a sentença. 30 anos para cada um. Sem direito a recurso em liberdade. E o me levantai, caminhei até a divisória de vidro. Olhei para os dois. Marta desviou. Antônio tentou me encarar. Eu mantive o olhar fixo. Ele foi o primeiro a baixar a cabeça. Poderia acabar ali, mas não acabou. O vídeo virou referência mundial. Foi usado em palestras, treinamentos policiais, campanhas contra o tráfico humano. Eu fui convidada a dar entrevistas, recusei todas, porque ainda não era a hora. Eu não queria fama, queria algo mais profundo, mais silencioso. O que poucos sabiam é que por trás das câmeras, eu já estava traçando o próximo passo, a verdadeira parte da minha vingança. Se você acha que esse foi o fim, espere o que vem a seguir, porque minha justiça não termina em celas, ela começa com a liberdade. Eles foram condenados. 30 anos para cada um, Marta e Antônio. Mas o que poucos sabiam é que naquele exato momento, minha vingança ainda nem tinha começado de verdade. Fiquei meses em silêncio. Cortei o cabelo. Mudei o nome. Apaguei todas as minhas redes. Me escondi, não por medo menos, mas por estratégia. Enquanto todos pensavam que eu estava em recuperação, eu estava estudando, observando, planejando. Soube por fontes da promotoria que Marta havia tentado um acordo. Ofereceu nomes, clientes, gente grande, empresários, diplomatas, figuras públicas que frequentavam aquela casa. O Ministério Público recusou, mas a lista dela vazou e chegou até mim. Homens que me compraram, que me estupraram, que me filmaram, que sorriram enquanto eu chorava e que continuavam soltos, intactos, intocáveis, dormindo tranquilos, em cobertores caros, enquanto eu ainda acordava encharcada de suor, no meio da noite. Com a indenização e os acordos da repercussão do caso, abri uma clínica de estética em Lisboa, discreta, luxuosa, sem holofotes. Um paraíso para homens ricos. Um disfarce perfeito. Começaram a chegar, um por um, rostos conhecidos, sorrisos falsos, cheiro de impunidade. Eu os recebia com profissionalismo. Conversava, servia café, anotava informações. Gravava tudo, conversas, rostos, hábitos e, quando possível, provas. Muitas provas. Vazamentos começaram a acontecer. Escândalos, fotos, conversas. Nomes envolvidos com menores. Clientes com dupla vida. Empresários caindo em desgraça. Nada ligava a mim, nada provava minha ação. Mas eu via, cada um ruindo. Alguns tentaram reagir. Um deles tentou me ameaçar. Dias depois, o vídeo de um de seus encontros privados foi enviado anonimamente à esposa, à imprensa e ao conselho corporativo do banco em que ele trabalhava. Outros apenas desapareceram da vida pública, demitidos, afastados, silenciados. E eu continuava ali, atendendo clientes, fingindo normalidade. Enquanto derrubava um por um, na frente das câmeras, eu era só mais uma mulher que venceu o trauma. Mas por trás do balcão da minha clínica, eu era a justiça que ninguém suspeitava. Marta morreu na prisão, envenenada. Nunca encontraram o culpado. Antônio desapareceu da penitenciária. Dizem que foi transferido. Outros dizem que foi executado por alguém que também tinha uma filha. Eu nunca perguntei. E nunca vou perguntar. Algumas respostas são melhores quando vêm acompanhadas do silêncio. Hoje, eu durmo em paz. Mas nunca com a luz apagada, porque sei que o mal não desaparece.
Ele muda de forma, e eu preciso estar desperta. Se você achou que essa história era sobre superação, você não entendeu nada. Eu não queria cura. Eu queria que todos eles pagassem. E se um dia alguém tentar fazer isso com outra garota, que saiba de uma coisa: estou por perto. E eu não perdoo. EU Execute.